Tá gravando. Mas você já melhorou? Tô melhor, graças a Deus. Então, bom dia, né, pessoal? Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Pronto, os slides. Vocês conseguem ver os slides direitinho? Sim. Então, pronto. Então, olha só. Vamos começar falando de HTML, né? A gente já fez uma introdução da web, falou um pouco do protocolo HTTP, falou um pouquinho do que são as tags HTML. Vamos nos aprofundar um pouco mais na estrutura do HTML, certo? Como eu disse no slide anterior, só recapitulando, o que significa HTML? Significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. O que significa essa linguagem de marcação? A linguagem de marcação ela é utilizada na construção de páginas web, certo? Então, eu vou precisar dessa linguagem de marcação para construir nossas páginas. Eu falo página web ou documento HTML, são tudo sinônimos, certo? São sinônimos. Página web, documento HTML. Gravem bem o nome documento HTML, porque em inglês, documento é document. E ele aparece muito essa palavra document. Vocês vão ver mais para frente, principalmente em JavaScript, ele aparece muito document, tá? Que é a forma que a gente utiliza no mundo JavaScript para conversar com o mundo HTML. Mas a gente vai ver isso mais para frente, certo? Bem mais para frente. Tá, e o que é uma linguagem de marcação? Uma linguagem de marcação é um conjunto de sinais que a gente chama de tags, aplicados no texto ou em dados para definir sua configuração e aparência de uma página web. Então, como exemplo, eu tenho um title aí. Então, title, eu tenho essa tag aí, title, a string minha página, né? E fecha um title, certo? A gente vai falar com mais detalhes dessas tags HTML. Em outras palavras, é usado para botar o título da página. Exatamente. No caso desse title aí, né? Esse title, ele bota o título da página, tá? Se você for ver aqui, ó, por exemplo, tem um link aqui, YouTube. Então, se eu botasse um title YouTube, ele ia mostrar nesse cantinho aqui, ó, o YouTube, certo? Aí eu vou exemplificar isso tudinho em código já para vocês. Pra vocês verem com mais calma, certo? Bom, então, o que são as tags HTML? São as marcações utilizadas na construção da página web. Elas estão inseridas entre os sinais de menor e maior, certo? São divididas em tags de abertura e de fechamento. As de fechamento possuem uma barra, não é uma contrabarra, tá, gente? Esse deitadinho para a direita é uma barra. Logo após o sinal de menor. Exemplo, eu tenho a tag de abertura H1, vejo o sinal de menor, H1, maior, e a tag de fechamento, ela é o sinal de menor, barra, H1, sinal de maior, certo? E nem todas as tags possuem tag de fechamento. Essa tag de fechamento a gente chama de self-closing, certo? Então nem todas têm essa tag de fechamento. Exemplo, a tag BR, a tag HR, a tag image, IMG, elas não apresentam tag de fechamento, ou seja, não tem uma tag de menor barra, por exemplo, IMG para fechar. Não existe isso. Tudo bem até aí, gente? Vamos continuando. Tag de abertura e fechamento é como se fosse fechar. Ele diz onde termina aquela tag. Ela diz, ó, a minha tag começa aqui e termina aqui, certo? Por exemplo, deixa eu abrir o Visual Studio Code aqui, dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, abrir um arquivo aqui. Deixa eu dar um tempo de teste.html. Vou salvar no desktop. Então, eu tenho um negócio assim, por exemplo, H1, certo? Então, se eu disser assim, uma frase qualquer, por exemplo. Então, eu estou dizendo que em H1, começa em uma frase qualquer, a tag H1 começa aqui antes do uma e termina em qualquer, certo? Como é que eu sei que termina em qualquer? Porque a tag de fechamento está aqui, ó, no final da frase. Uma frase qualquer, certo? Tá joia? Agora, isso pode aparecer num texto maior também. Não precisa ser necessariamente um texto assim solto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo melhor. O senhor está gravando a aula, pessoal? Tô gravando a aula, sim.
Não, só saber mesmo. Certo, então a aula está sendo gravada e assim que terminar eu vou postar, certo? Então, suponha que eu tenha esse texto aí, um texto qualquer, certo? Então, vamos supor que nessas três palavras aqui, eu quero que sejam marcadas com a tag H1. Então, eu venho aqui, ó, H1, boto aqui a tag H1 e termino aqui, ó. Ou seja, eu disse que essas três palavras aqui, elas estão sendo marcadas com a tag H1. Porque H1 começa aqui, ó, nessa palavra aqui e termina nessa daqui, ó. Então, todo o conteúdo que está entre a tag de abertura e entre a tag de fechamento, eles estão o quê? Quem fica antes da... Se aparecer... Os termos que ficam antes da tag da abertura não são executados. Não são modificados pela tag. Tá? É apenas texto comum. Certo? Modificado, entendi. Entendi? Não é modificado. Apenas o que está entre a tag H1 de abertura e de fechamento. Agora, nem toda tag possui tag de fechamento. Algumas só possuem tag de abertura. É só uma tag. Certo? Não tem tag de fechamento. Por exemplo, a tag BR, que faz uma quebra de linha, ela não possui uma tag de fechamento, porque não faz sentido ter uma tag de fechamento. Certo? Então, por exemplo, se aqui eu quiser, por exemplo, quebrar a linha, eu boto uma tag BR aqui, então eu quebro a linha. Certo? Veja que não tem tag de fechamento, é só BR e acabou-se. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Ok. Ok? Então vamos lá. Então, se eu quiser modificar um texto de uma parte até uma determinada parte, eu boto a tag de abertura na parte que eu quero modificar e a tag de fechamento na parte até a parte que eu quero modificar e o resto fica inalterável. Perfeitamente. Exatamente. Não explicaria melhor. Exatamente. O resto permanece do jeito que estava. Não é alterado. Só aquele que está entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Certo? Então, continuando. Deixa eu ativar aqui. Pronto. E as tags HTML, gente, elas podem apresentar o que a gente chama de atributos. Tá? Isso é opcional. Dependendo do que você vai fazer, ele pode ter um atributo ou não. Os atributos são no formato nome igual a valor entre aspas. Tá? O sinal de igual, geralmente, ele é juntinho do valor. Ele pode te apresentar em separado, mas é uma boa prática a gente deixar tudo juntinho, certo? Então, por exemplo, se eu tenho a tag img, que é de imagem, eu tenho que dizer qual é o arquivo da imagem. Que arquivo é esse que vai representar a imagem? Então, eu uso um atributo chamado src igual ao nome do, entre aspas, o nome do arquivo, para dizer, ó, essa imagem corresponde ao nome do arquivo flor.jpg. Certo? Veja que aqui nessa tag image eu tenho dois atributos. Eu tenho esse atributo src e o atributo alt. O que é que o atributo alt faz? Ele diz que quando uma imagem, quando você bota o cursor do mouse em cima, ele mostra esse texto aqui, ó, a imagem de uma flor. Certo? Isso é muito útil principalmente para pessoas que são pessoas cegas, tá? Que não podem ver a imagem, mas o leitor de tela vai ler esse alt aqui, onde está escrito imagem de uma flor. Tá? Então é uma boa prática você sempre colocar os dois, tanto o src quanto o alt aqui. Até porque se ele não localizar esse arquivo, ele mostra o texto no lugar, imagem de uma flor. Tá joia? Vejam, notem que é src, que é o nome do atributo, é igual, abre aspas, flor.jpg, fecha aspas. Ou seja, o valor dele está aqui, ó, entre aspas. Aí vem, dá um espaço em branco, né? Aí vem um outro atributo, o atributo alt igual a, abre aspas, imagem de uma flor, fecha aspas. E depois o sinal de menor, que é para fechar a tag, não é isso? Tudo bem até aí, gente? A imagem CRC vai botar a imagem, o IMG CRC vai botar a imagem da tela. Exatamente. E a imagem de uma flor, o alt vai indicar o texto. Tipo, exatamente. Se ele não localizar, ele vai colocar esse texto aí.
Ok. Tudo bem até aí? Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Vamos embora. Bom, aí vamos começar a complicar um pouquinho mais, tá? Existe uma tag que não é bem uma tag HTML, tá? Ele serve para... o nome dela é sinal de menor, exclamação doctype HTML, fecha sinal de menor. Para que serve esse carinha aí? Esse carinha, ele ativa o que a gente chama de Full Standard Mode do HTML5, certo? No documento que você está editando. O que significa isso? Significa que todos os atributos, as propriedades do padrão HTML5 vão estar ativadas quando você colocar essa tag doctype HTML aí, certo? Se não for utilizada essa tag, que é um bom padrão você colocar essa tag, o navegador utiliza o que a gente chama de Quick Mode, que é um layout que emula o comportamento não padrão do Netscape Navigator 4 e do Internet Explorer 5 para o Windows, que é requerido para não quebrar o conteúdo existente na web. O que danado é isso? Isso aí significa o seguinte, gente. Bem antigamente, quando a internet estava o padrão, a web estava começando, existia um navegador chamado Netscape Navigator e a Microsoft desenvolveu um chamado Internet Explorer. Só que o Internet Explorer e o Netscape Navigator, cada um começou a fazer modificações no padrão HTML. De modo que começou a ficar incompatível uma coisa com a outra. De modo que a gente tinha que fazer uma página que pudesse ser vista no HTML, no Netscape Navigator e ser visualizada no Internet Explorer. Certo? Acaba quase a gente tem que fazer duas páginas diferentes para cada navegador. Então o que o pessoal fez foi, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um padrão comum para todo mundo. Certo? Então criaram o padrão HTML, criaram um consórcio, que é o W3C, que é o World Wide Web Consortium, e do W3C disseram assim, não, vamos criar o padrão HTML. Então todos os navegadores têm que ter esse padrão. Então, se você não utilizar esse doctype aqui HTML, ele vai entrar no modo digamos assim, é um modo de compatibilidade, certo? Compatibilidade com os browsers antigos, certo? Isso não é bom de colocar, porque hoje em dia a gente já tem, porque se você fizer isso, você vai acabar tolhendo um monte de recursos do HTML5. Então, é importante você colocar esse doctype aí HTML, tá? E ela deve ser a primeira tag do documento HTML. O primeiro tagzinho que deve aparecer no documento HTML, para já dizer ao navegador, olha, esse documento que você está carregando é um documento HTML5. Certo? É esse detalhe que tem que estar em mente de vocês aí. Tá ok? Tudo bem até aí, gente? É mais para poder colocar todos os recursos do HTML5. Vamos seguindo. Eu tenho as tags HTML, tanto de abertura quanto de fechamento, que é a tag HTML, que representa a raiz de um documento HTML, e todos os outros elementos devem ser descendentes desse elemento. Ou seja, todos os outros vão estar dentro desse HTML aí. Certo? Já a tag head providencia metadados sobre o documento, incluindo seu título e links para script e folha de estilos. O que é um metadado? São informações sobre o próprio documento. Por exemplo, que a gente vai ver mais para frente. Eu quero colocar uma codificação nesse documento para permitir a acentuação corretamente. Então, eu vou colocar onde? Vou colocar nessa tag head aí, vou colocar lá dentro da tag head. Certo? E finalmente, a tag body, ela representa o conteúdo de um documento HTML. Tá ok? Então, vamos começar a ver como é que isso funciona na prática. Funciona assim, ó. Eu vou pegar aqui, vou apagar isso aqui. Então, eu vou colocar eu tenho um documento aqui, HTML, que eu chamei de teste.html, certo? Então, eu vou começar a escrever o meu documento HTML, minha página HTML, no padrão HTML5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar com o doctype HTML. Notou que o Visual Studio Code já me ajuda a completar isso aí? Eu só botei o sinal de menor, e ele já apareceu, a primeira opção que apareceu foi o doctype. Eu dou um Enter, ele já completa para mim, ó, doctype HTML. Já me facilita
a digitação dessa tag aí, certo? Bom, eu vou partir então para a tag HTML. Então, escrevi a tag HTML, tanto a tag de abertura quanto de fechamento, e dentro da HTML, que essa é a tag raiz, eu vou colocar minha tag head e minha tag body. Então tá aqui, ó, minha tag head de abertura e fechamento e minha tag body. Pronto. Aqui, meu amigo, você já tem o quê? O esqueleto, o corpo de uma página HTML. Falta começar a preencher com as informações, com os dados, tá? Com o texto, assim propriamente dito, com o texto e suas formatações. Tudo bem até aí? Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro? Pronto, eu falei do title, não é isso? Então, o title, onde é que eu boto o title? O title é uma meta-informação. Então, se o title é uma meta-informação do documento, eu vou colocar ele aonde? Eu vou colocar ele no head. Então, eu venho aqui no head e vou botar meu title aqui, ó. Title. Vou botar do jeito que estava lá no texto. Minha página. Certo? Vou salvar aqui. Salvei o texto e vou abrir no navegador. Tá? Como é que eu abro no navegador? Vou vir aqui, ó. Ctrl O, teste.html. Open. Eita. Desculpe aí, viu, gente? Eu fechei sem querer a apresentação. Caiu agora. Foi que eu fechei sem querer. É seu áudio. Tá, opa. Tá seu áudio. Pronto. Desculpe aí porque eu fechei sem querer. Certo? É porque eu tenho que abrir uma nova aba e fazer, ó, Command O, para depois abrir teste.html. Pronto. Tá notando aqui que tem aqui minha página? Tem que apresentar, professor. Opa, desculpa. Pronto. Vou fazer novamente, certo? Então vou abrir aqui, ó. Tá todo mundo vendo direitinho aí, né? Tá sim. Pronto. Então tá aqui, ó. Ctrl O, teste.html. Vou abrir, ó. E ele abriu aqui, tá em branco, né? Você fala, mas Fabrício, tá em branco a página. Tá em branco porque eu não escrevi nada nela. Mas veja aqui em cima, aqui no tab do browser, na aba do browser, tá escrito aqui, ó, minha página. Mas tá escrito errado, né? Tá com problema na acentuação. A gente vai corrigir isso aí já já. Certo? Agora, veja que esse title que eu abri aqui, ele diz exatamente o que é para colocar lá na aba do browser, onde está escrito minha página. Tudo bem até aí, gente? Se eu quiser colocar algum conteúdo, aí eu vou, por exemplo, aqui em body. Então, em body, eu coloco um conteúdo qualquer, coloquei um texto qualquer, vou recarregar, ó, então ele mostra para mim todo aquele texto lá. Certo? Deixa eu dar um zoom para ficar melhor de ver. Certo? Então aquele texto eu coloquei em body porque é o corpo da minha página HTML. É o conteúdo da minha página HTML. Então eu coloco lá na tag body. Tudo bem até aí, gente? Aí, só mostrando. E se eu quisesse marcar com H1, a tag H1? Então eu veria aqui em H1, ó. Por exemplo, suponho que eu quero botar esse instante tempor pareatur. Isso aí está em latim. Salvar aqui, ó. Vou dar um atualizar. Então, ele mostrou, formatou só aquelas 3 palavras com a tag H1. Veja que todo o resto do texto permanece do jeito que estava antes, né? Ele não é alterado. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever no chat, viu? Tá tranquilo até o momento, né, Alderi? Vanessa, tá tudo bem, né, Vanessa? Joia. Não, olha, o HTML e CSS, de um modo geral, não é complicado, não. Tá? Não é complicado. Só tem um monte de tags, alguns detalhezinhos para você memorizar, mas não é nada de outro mundo, não. Vamos continuando.
Bom, aí eu tenho outra tag, que é a tag meta. O que é que a tag meta faz? Ela define qualquer informação de metadados que não pode ser definida por outros elementos HTML. Por exemplo, eu tenho a tag meta char7 igual ao TF-8, que define que a codificação do documento é UTF-8. O que é essa codificação UTF-8? Eu vou explicar com mais detalhes mais lá na frente. Mas ela permite o quê? Permite um conjunto de caracteres, entre eles os caracteres de acentuação. Então, se eu botar isso aí, vai mostrar corretamente os acentos. Então, eu vou pegar essa tag aqui, ó, meta-char7html8, e como ela é de metadados, onde eu devo colocar ela? No header ou no body? Quem sabe me dizer? No Onde eu head. coloco ela? Hã? No head. No head, exatamente. Então tá aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Salvei o documento e vou dar uma atualizada nele. Olha o que acontece. Tá vendo aqui que minha página agora está mostrando com acento corretamente? Porque eu botei a tag dizendo assim, de codificação o TF8. Para permitir todos os caracteres, um conjunto de caracteres. Ele bota quase todos os caracteres do mundo, que ele diz. Certo? Inclusive os com acento em português. Tudo bem até aí? Então, eu tenho a tag title, que a gente já viu que bota na aba do navegador, né, o título. Vamos ver a tag agora BR, que faz uma quebra de linha. Então tá aqui, ó, BR, eu quero fazer uma quebra de linha. Então eu vou abrir aqui o documento, vou tirar esse H1 aqui, certo? Para mostrar o texto melhor. Vamos supor que eu quero botar o BR aqui, ó. Deu um ponto, quero botar uma quebra de linha aqui. Então, quebra de linha aqui. Certo? Vou dar uma atualizada aqui na página. Veja que ele quebrou a linha. Ó. Onde tinha um ponto, ele quebrou a linha. Vou mostrar como é que era sem o BR. Certo? Sem o BR. Veja que ele bota tudo junto como se fosse uma linha só. Para ele é uma linha só. Certo? E com o BR? Viu aí a diferença? Que ele quebra a linha. Isso é muito útil quando você está dizendo assim, eu vou escrever um poema em HTML. Aí o poema tem certas quebras em lugares específicos. Então você pode usar a tag BR para fazer essas quebras aí. No texto do seu poema. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Ô, professor, Pois não. no caso dessas tags que não precisam do fechamento em si, no caso, acho que tem a atribuição, melhor dizendo, elas não têm fechamento, não é isso? Isso. Ou elas podem ter também, caso. Não. As tags que... Aí tem tags que tem fechamento, tem tags que não tem fechamento, né? As que não tem fechamento, aí você pergunta, é opcional ter fechamento ou não? Não, eles não têm fechamento. Uhum. Não, mas eu digo, no caso, essas que têm os atributos a princípio, elas não têm fechamento, no caso, né? Isso é o exemplo da meta, da image. Não, não tem fechamento. Eles têm atributos, mas não tem fechamento. Ok. Certo? Vamos seguindo. Fiz aqui a quebra, tá aqui um exemplo. Então, eu tenho as tags H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Elas representam 6 níveis de título de seção. H1 é o nível de seção maior e H6 é o menor. Então, temos exemplos aí. H1, título 1, H2, título 2, eu devia botar aqui título 6, né? Para mostrar melhor, não título 2. Depois eu corrijo isso aí, certo? Então veja que tem diversos tamanhos, ó. Título 1, título 2, título 3, título 4, título 5 até título 6. São títulos, tá? Então, por exemplo, vamos mostrar isso aqui na prática. Como é que seria isso? Seria assim, ó. Vamos supor que isso aqui eu quero que seja o título 1, como eu já mostrei antes. Isso aqui seja o título 2.
Vou dar um atualizar aqui. Olha como ele fez. Veja que ele mostra em maior, negrito, né? E mostra o título, certo? Enquanto o H2 ele faz a mesma coisa, só que num tamanho menor. Tá? E assim por diante. Se for num tamanho H6, é menor ainda. Vamos mostrar com H6 como é que seria? Vou botar isso aqui como sendo H6. Esse daqui, H6. Opa. Olha o H6 como é que é. Bem pequenininho, menor, né? Comparado com o H1 é bem menor, né? Esse aqui de cima é o H1, esse aqui do meio é H2 e esse aqui no final é o H6. Tá? A gente usa isso aqui para botar como título de seção de documento, tá, gente? Guardem bem isso. É título de seção de documento. Não é só para colocar maior e negrito, não. E dar uma quebra de linha, não. Tá? Pense como um título de documento. Porque eu posso fazer isso, mais para frente a gente vai ver, que a gente pode fazer uma formatação para todos os títulos de documentos. Tá ok? Bom. Seguindo, então eu tenho a tag EN, que indica ênfase ou estresse ao texto. Então eu tenho no padrão ele vai colocar o texto em itálico, tá? Mas o importante é que ele indica uma ênfase, não que ele vai botar em itálico, e sim a ênfase, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, vou tirar essas tags H1, certo? Vou deixar o texto do jeito que estava antes. E vou botar um N aqui, ó. Veja o que é que ele vai fazer. Veja que ele botou em itálico, né? Mas, na verdade, o que ele está fazendo, ele está sinalizando esse itálico, mas o que eu estou marcando, na verdade, é o quê? Eu estou marcando que essa porção do texto tem uma ênfase no texto em geral, tá? Eu estou fazendo isso porque, mais para frente, você vai ver que eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar e dizer assim, olha, todas as porções de texto que eu indiquei uma ênfase, eu quero fazer um estilo diferente. Eu quero montar uma formatação diferente. Então, eu posso fazer isso? Posso. Tá? Então, o que é importante não é só que ele colocou entre itálico, mas sim que eu indiquei uma ênfase. Tem uma semântica aí, tem um contexto aí nessa tag. Certo? O strong, ele vai indicar uma importância ao texto. Tá? Então, basicamente, ele coloca em negrito. Então, tá aqui, ó. Mas não necessariamente é em negrito, né? Eu posso mudar essa formatação aí. Mas, por padrão, ele bota em negrito. Certo? Então, tá aqui, ó. Vou botar isso aqui. Strong. Então, ó, tá vendo aí que ele botou et nulla labore, botou em negrito aí. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é, estou destacando uma importância. Certo? Tem o mark, que o mark, ele bota como se fosse um marca-texto, tá? Que ele está indicando relevância ao texto. Veja que tem diferente, ó. Uma coisa é uma ênfase, outra é uma importância ao texto e outra é uma relevância ao texto. Certo? Eu estou relevando aquela porção daquele texto. Então, como é que seria o mark? O mark seria assim, ó. Mark. Fecha a tag mark.
Viu aí que ele está destacando o texto? O cite, ele cita o nome de um trabalho, tal como um livro, um jogo ou uma música, tá? É uma citação. Veja que ele bota em itálico igual o M. Aí você faz, Fabrício, se tá todos dois a mesma coisa, qual a diferença de um para o outro? A diferença é que você tá contextualizando a coisa, você está dando uma semântica à coisa. Que você está dizendo, ó, o cite eu estou citando o nome de um trabalho, um livro, uma música. Enquanto o M é uma ênfase ao texto. Se você quiser que esse cite aqui tenha um tipo de formatação, por exemplo, eu quero mudar a fonte dele, eu quero mudar a cor dele mais para frente, no futuro. Então, todas as citações, você vai fazer uma formatação, enquanto a ênfase do texto vai ter outro tipo de formatação. Certo? Então, vamos botar o cite aí. Como é que seria o cite? O cite seria assim, ó. Cite e fecha a tag cite, não é isso? Veja que ele colocou tudo em itálico também, mas há uma diferença contextual, há uma diferença semântica aí, de significado. Certo? E finalmente, a DFN, que marca a instância de definição de um termo. Você está definindo um termo, então você usa a DFN. Certo? Então tá aqui, ó. Vou botar no final aqui, ó. DFN. DFN, DFN. Salvei, atualizei. O DFN aqui, ó. Certo? Bom, aí eu botei até como observação, ó. EM, cite e DFN parecem visualmente iguais, mas são semanticamente diferentes, ou seja, têm significados diferentes e podem assumir diferentes estilos. A gente vai ver isso mais para frente. Como é que eu posso botar diferentes estilos para EM, cite e DFN? Certo? Tá ok? Por padrão, eles parecem iguais, por padrão, mas são diferentes. É um contexto diferente. É como se eu dissesse assim, ó, aqui eu estou fazendo uma ênfase, aqui eu estou destacando uma importância, aqui eu estou fazendo tal coisa. Então, eu estou botando um significado naquele texto. Não só uma formatação, mas um significado naquele texto. O P representa um parágrafo, tá? E são usados para agrupar conteúdos relacionados de qualquer tipo. Então, tá um exemplo aí da tag P, certo? Como ele é aplicado e como ele aparece, tá? Então, vamos ver. Eu vou botar aqui, ó. Vou tirar todas essas tags aqui. Aliás, eu posso até deixar, né? Não influencia em nada, não. Eu posso botar essas tags. Eu posso botar tags dentro de tags? Posso, gente. Então, tá aqui, ó. A tag P. Vou botar a tag P até aqui, ó. Até o ponto. E outra tag P aqui, ó. Certo? Veja que ele pulou uma linha, né? Porque ele disse, ó, esse aqui é um parágrafo e aqui é outro parágrafo. Certo? Tudo bem? Agora note que eu não estou fazendo só formatação de texto. Eu estou também botando um significado naquilo ali. Qual o significado? O significado é esse aqui, ó. Estou agrupando conteúdos relacionados de qualquer tipo. Ou seja, o primeiro parágrafo está relacionado com o segundo parágrafo. Aliás, desculpe. Esse texto aqui, o primeiro parágrafo do texto, está todo relacionado. Por isso que eu botei ele num parágrafo. Enquanto esse segundo parágrafo aqui está todo relacionado junto. Então, eu botei em outro parágrafo. Certo? Tudo bem até aí, gente? Bom, aí começam as brincadeiras legais, que é justamente eu fazer... até agora eu brinquei em certas coisas de hiperdocumentos. Mas uma das características do hiperdocumento é você ter uma palavra especial que você clica nessa palavra e ela abre uma outra
outra página. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu crio um que a gente chama de anchor, ou âncora, com a tag A. Desculpe, é tag A, abre A e fecha A. Eu vou corrigir isso aqui, certo? Tem que fechar o A. Ele vai criar uma hiperligação nas páginas web. Arquivos, endereço de e-mail, ligações na mesma página ou endereço na URL, certo? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu uso a tag abre A com o atributo href. Href é o atributo dizendo assim, olha, o que é que ele vai se referenciar, tá? Fechei a minha tag aqui, né, com sinal do menor, botei o texto que eu quero que ele represente aquela palavra e fechei a tag A. Então, o que significa? Significa que a palavra IFPE, ela é um link. Veja que ele mostra de outra cor, com sublinhado. E o ícone também muda. Ó. O ícone, em vez de ser um tracinho aqui, ele vira uma mãozinha. O que isso quer me dizer? Que se eu clicar nessa palavra, ele vai abrir um site de internet para mim, certo? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai perguntar, você quer abrir isso aí? Quero. Então, ele abriu uma página para mim, que no caso foi do IFPE. Por que ele abriu essa página do IFPE? Porque eu indiquei para ele aqui no link, ó, eu quero que você abra o endereço https www.ifpe.edu.br. E esse site significa, se referencia à palavra IFPE. Certo? Eu também posso, para ele abrir um e-mail, eu tenho que botar um href de mail to, e o endereço de e-mail que eu quero. Então, se eu clicar aqui, olha o que acontece. Quer abrir? No Google quero. Aí repara o que ele faz. Olha, ele já abre para mim, para editar um e-mail, no caso do Gmail, ele já abre para mim com o endereço de destino sendo o endereço do e-mail que estava e pronto para eu digitar a mensagem de e-mail que eu quiser. Certo? Vocês estão conseguindo ver isso aí, gente? Tá tranquilo até aí, gente? Tá todo mundo calado? Ok. Até agora tá ok, né? Joia. Vamos criar um link para vocês verem como é que é. Também pode ser para um telefone, tá? Esse do telefone aqui, eu não sei como é que vai ser na máquina de vocês. Mas na minha aqui, ele abre o FaceTime, que é para fazer uma chamada, tá? Vou ver se ele faz novamente para abrir um FaceTime. Eu acho que talvez ele não abra. Mas no navegador, ele abre, aqui no slide ele não abre. Mas se você botar isso aqui no navegador, ele abre o FaceTime, que é para fazer uma ligação, tá? Porque eu botei o tel . Tá joia? Isso tudo, viu, gente? O mail to não, mas esse tel aqui, se eu não me engano, parece que é do HTML5. Por isso que é importante você botar o doctype HTML lá em cima. Tem muitas tags que só funcionam no HTML5. Então, você precisa botar o doctype HTML no começo do seu documento. No caso, esse carinha aqui, ó. Certo? Tem algumas tags que a gente vai ver aqui que são do HTML5. Então, você precisa botar esse doctype HTML5, precisa botar esse doctype HTML. Deixa eu até ver aqui, para você ver, pra você ter uma ideia. Deixa eu abrir o site do google.com e mandar mostrar o código dessa página. Pronto, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. Dá para dar um zoom. Veja que o primeiro ícone aqui, ó, doctype HTML, ó, tá vendo aí? No site do Google. Então o site do Google já tem o doctype HTML. Então é uma boa prática você botar como primeiro item a tag doctype HTML, certo? Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Vamos seguindo. Sim, vamos mostrar como é que fica essa tag de link, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero um exemplo qualquer, tá? Vamos supor que essa palavra Dolore aqui, eu quero que ela abra o site do Google. Então eu boto assim, ó, abro menor, né? A para criar o âncora, href igual, abre aspas,
https://www.google.com. Fechei ele. Opa, tem que fechar aqui, né? Junto, dentro da aspa. Fechei. E agora o fecha A, que eu quero que seja a palavra Dolore. Certo? Então, vamos abrir isso aqui. Então, ó, veja que o ícone Dolore aqui, ó, tá diferenciado. Ele mostra com uma cor diferente e com um sublinhado. E o ponteiro do mouse, ele mudou para uma mãozinha, indicando que se eu apertar ele aqui, ele vai para um outro site. Então, se eu apertar ele aqui, ó, ele abre o site do Google. Certo? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Vanessa, tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né, Adonai? Beleza. Vamos seguindo. A tag IMG, ela representa a inserção de imagem no documento HTML. Documento ou página web, né? São sinônimos, a gente viu, né? Então, se eu der como exemplo IMG src igual a flor.jpg, uma flor, ele vai colocar uma flor dentro da página. Então, primeiro eu preciso de um arquivo flor.jpg, certo? Então, eu vou pegar aqui, eu já tenho um aqui, exatamente flor. Deixa eu só acessar aqui, disciplinas, DSW1, slides, images. Eu tenho um arquivo flow.jpg, vou copiar para o desktop, certo? Pronto. Vou fazer do jeito que está aqui, ó, img source flow. E vou jogar lá. Vou jogar no final aqui. Certo? Vamos ver o que acontece? Veja que ele botou a flor aqui, ó. Ah, mas botou a flor numa resolução muito grande, um tamanho muito grande. Botou. Mas eu tenho como ajustar isso, eu tenho como ajustar isso aí. Certo? Se eu não me engano, eu posso usar atributos width para mudar isso aí. Width. Vou botar 100. Pronto. Mudei o tamanho da flor. Tá vendo aí? Então, eu posso mudar esse tipo de coisa? Posso mudar. Posso fazer certos ajustes com a imagem também. Tá certo? Alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo, né, Cássio? Vamos lá. Eu tenho a UL. Faltou colocar um barra UL aqui. Vou até revisar isso aí. Desculpem aí, certo? É barra UL. Tá? Do mesmo jeito que aqui é barra A, é barra UL. Representa uma lista em que uma ordenação numérica e as suas posições são irrelevantes. Ou seja, desordenada. É uma lista desordenada, tá? São exibidos com um marcador que pode ter várias formas, como um ponto, um círculo ou um quadrado. O atributo type modifica o tipo de marcador. Ou pode usar CSS para mudar isso aí, certo? Então, vamos ver como é que funciona isso aí? É uma lista. Por exemplo, eu tenho uma coisa assim, ó. Cadê? Tá aqui. Vamos supor que eu tenho alguma coisa assim, ó. O L. Abri o L e fechei o L. Aí eu vou usar o LI, a tag LI, para botar os itens da minha lista. LI é lista de itens, tá? Então tá aqui. Eu tenho, sei lá, banana, laranja, uva. Vou salvar aqui e vou mostrar a minha página. Então tá aqui, ó. Banana, laranja e uva. Veja que ele tá botando uma bolinha para cada um, né? São os itens que eu tô botando. Banana, laranja e uva.
Aí vamos supor que eu quero, não, eu não quero uma bolinha não, eu quero um quadrado. Então se você quiser um quadrado, você pode fazer assim, ó. Você muda o type do UL, da Ordered List, que é lista sem ordenação, tá? Esse U aí é de Ordered. Square é quadrado em inglês. Atualizar. Viu aí que ele mudou de bolinha para quadrado? Agora, eu também posso mudar para circle. O círculo é um círculo. Então tá aqui, ó. Posso mudar para círculo. Circle. Salvei. Mudou um círculo aí, ó. Que é uma bolinha vazia, né? Tá certo? Eu posso botar esses carinhas também um dentro do outro, viu? Posso botar assim, ó. Opa, desculpe. Deixa eu fechar esse documento. Posso botar assim, ó. Vou tirar o type só para você ver como é que fica. Vou botar aqui embaixo de banana, vou botar outra lista. Então tá aqui, ó. O L, outra lista. Então vou botar LI. Banana prata. Nanica. E maçã. Certo? Salvei. E aí vai definir uma subdivisão da lista. Exatamente. Aí veja que ele já muda, ó. Ele já vai mudando o símbolozinho, né? Começou com um ponto, aí uma sublista, ele botou já como um círculo. E assim por diante, certo? Se eu botar um outro sub, ele vai botar como um quadrado. E assim por diante. Tá ok até aí, gente? Até agora é fácil, né? Não é nada de outro mundo não, né? Como é que as coisas aparecem pra gente na prática? As coisas aparecem pra gente na prática é o seguinte, gente. Vai vir um cara de usabilidade, um cara de design, vai fazer uma figura de uma página. Diz, ó, a página vai ser desse jeito. Vai ser no formato de imagem, certo? Aí você vai ter que escrever o HTML para representar aquele site que foi feito como imagem. Certo? Inclusive, é assim que eu vou explorar para vocês fazerem, tanto lista de exercício, quanto em prova e tudo mais. Eu vou dar uma imagem para você e diga assim, ó, eu quero esse site aqui, faça esse site para mim, construa o HTML desse site. Vou dar uma figura para vocês que representa um site e vocês vão ter que fazer. Certo? Tranquilo até aí, gente? Mas vamos lá. Tá aí o exemplo, né? Que a gente fez aí agora. Do mesmo jeito que eu tenho o LI, aí, sim, eu já falei do LI, né? Que representa o item de uma lista. Eu tenho um L, que é uma lista desordenada, e o LI eu boto um LI para cada item dessa lista, certo? Aí, então, do mesmo jeito que eu tenho o L, que é para uma lista desordenada, eu tenho o OL, que é para uma lista ordenada, certo? Esse O aí é de Ordered List, lista ordenada, certo? Então, vamos colocar aqui uma lista ordenada. Cadê aqui? Aqui meu texto. Pronto. Em vez de ser uma lista desordenada, eu quero agora uma lista ordenada. Então, vou mudar esse UL aqui para OL, para vocês verem aí a diferença que acontece. Onde tinha um L, eu mudei para OL. Estilo dicionário, Estilo dicionário. Numerado, né? Vai ficar assim, ó. Viu aí? Ele botou 1, 2, 3, aí naquela sublista ali, ele botou com O. 1, 2, 3. Ele reinicia a numeração, certo? Aí você faz, Fabrício, eu não quero com número não, eu quero com letras. Então, beleza, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o type. Então, vem aqui, por exemplo, ó, e bota type igual a letra A, minúscula.
Aí ele vai mudar para letras, certo? Então, ó, viu aí, ó? Botou 1, 2, 3, laranja, banana, laranja e uva, e ABC para prata, nanica e maçã. Se eu quiser a letra maiúscula, como é que faz? Aí eu mudo esse Azinho aqui para A maiúsculo, ó. Que nem tá lá no slide, ó. Quando eu der atualizar, ó, mudou para aí, ó, letra maiúscula, ABC. Certo? Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Aí você pergunta assim, Fabrício, qual é que eu uso? O L ou L? Depende do que você quer. Se a ordem influencia no que você está colocando, então você tem que usar uma lista ordenada, certo? Por exemplo, se você quiser fazer assim, eu quero fazer um ranking dos pilotos de Fórmula 1. Aí você faz, em primeiro lugar tá Lewis Hamilton, aí em segundo lugar tá Vettel, em terceiro lugar tá outro corredor lá, que eu não sei, e assim por diante. Então o que você faz? Você vai precisar de uma lista ordenada. Primeiro lugar Lewis Hamilton, segundo lugar Vettel, terceiro lugar terceiro corredor e assim por diante. Certo? Se a ordem não influenciar, você pode usar uma lista desordenada. Fica a seu critério. Certo? O padrão, gente, você pode botar o type 1 para indicar números, mas esse é o padrão, certo? O padrão eu já vou botar 1 para indicar números. Tá? Eu tenho a tag B, abre B e fecha B, que representa um intervalo de texto estilisticamente diferente do texto normal, sem transmitir qualquer importância ou relevância. Geralmente é usado para destacar palavras-chave em um resumo, nome de produtos ou em comentários em outros vãos de textos, cuja apresentação típica seria em negrito. Aí tem um exemplo aí. Gente, esse B aí, ele antigamente, no começo da web, era para significar negrito, certo? Só que ele, com o tempo, com as novas versões do HTML, ele ganhou um contexto diferente. Então, ele ganha um contexto parecido com aqueles EM, com strong e outros. Eu estou colocando ele aí porque vira e mexe ele aparece. Mas, por exemplo, se você quer que ele seja estilisticamente diferente do texto normal, a gente tem a preferência hoje em dia para botar, por exemplo, um strong ou botar um EM para destacar aquilo ali, certo? Ou um mark, por exemplo, tá? Mas estou apresentando ele aí para você ver aí. Ele pode aparecer em algum lugar, você diz, mas o que faz essa tag B? Ela é mais, eu estou colocando ela mais com contexto até histórico, certo? Vou botar ela aqui só para você ver. Tá aqui, ó, em oficia. B, ele vai botar em negrito. Mas, novamente, o que importa é o contexto, certo? Não que ele bote em negrito. Aqui, ó, oficia está em negrito, mas o que importa é o contexto, né? A gente vai falar mais de contexto, de semântica, mais pra frente, tá? Agora, eu tô só dando uma pincelada, mostrando como é que é as tags HTML, mostrando as tags mais comuns, tá? Tô só dando uma pincelada, tô só mostrando um pouquinho do universo do HTML. Só para você se familiarizar um pouco com ele, certo? Vamos para o slide. A mesma coisa para o I, que representa o itálico, tá? Realmente representa uma parte do texto que é destacada do retângulo por algum motivo. Aí você pode usar o EM, pode usar o strong, pode usar os outros que são mais usuais hoje do HTML5, tá? Diferente do itálico, mas antigamente esse aqui representava o itálico no seu texto HTML, certo? Bom, e o HR? Representa uma quebra temática entre elementos de nível de parágrafo. Por exemplo, uma mudança de senha de uma história ou uma mudança de tema de uma seção. Nas versões anteriores do HTML representava uma linha horizontal. Pode continuar sendo exibido como uma linha horizontal nos navegadores, mas agora está definido em termos semânticos, ou seja, em significado, em vez de tempo de apresentação. Na prática, gente, esse cara aqui
tem uma diferença semântica, um contexto. Mas na prática, hoje em dia, quando você bota o HR, ele faz o quê? Ele mostra essa linha aí, ó. Vou botar um HR para você ver o que é que ele faz, ó. Entre um parágrafo e outro, vou botar um HR para você ver a linha. Ele vai botar uma linha horizontal, certo? Então tá aí, ó. Olha a linha horizontal que ele colocou. Ele bota essa linha horizontal é para você separar uma parte de um texto do outro, tá? Aí o significado semântico disso, qual é? Que você tem uma quebra temática entre elementos de nível de parágrafo. Ou seja, num parágrafo você tem um tema, no outro parágrafo você tem outro. Esse é o contexto semântico do HR. Mas na prática ele bota essa linha aí. Certo? Como não poderia deixar de ser, em HTML eu também posso fazer um comentário. Tá? Então, para fazer um comentário, eu uso o sinal de menor, exclamação, traço, traço, e fecho com a tag traço, traço, sinal de maior. Certo? Então, vamos fazer um comentário aqui para vocês verem. Eu quero comentar a minha lista. Então, tá aqui, ó. Menor, exclamação, traço, traço. E vou fechar aqui, ó. Que eu quero tirar toda a minha lista. Atualizei e não tem mais a lista, certo? Eu removi ela. Bom, aí agora vem uma brincadeirinha bacana, que é um template básico de uma página, tá? Que eu uso com um emmet do Visual Studio Code. Vê só que bacana. Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma página nova aqui. Vou criar uma página nova. Vou salvar. Vou chamar de teste2.html. Certo? Tudo bem até aí? Aí se eu botar exclamação, veja só. Botei exclamação e Enter. Aí vê o que acontece. O Visual Studio Code ele já completa para mim com um esqueleto básico de uma página. Ele já botou para mim o doctype, HTML, já botou para mim o HTML, e dizendo com o atributo qual a língua da minha página, é em inglês. Como eu estou fazendo em português, eu vou botar PTBR, português do Brasil, né? Porque tem só PT, que é português de Portugal, e PTBR, que é português do Brasil, certo? Aí eu tenho a tag rede, minhas tag rede aqui, né? Abre e fecha rede, com a tag meta chasseto TF8, que a gente já viu que é para fazer a codificação dos caracteres, né? E tem a tag title aí, que ele bota a tag do documento. Aqui no documento eu tinha botado minha página, né? Por exemplo, minha página. Vou botar minha página 2, certo? E temos mais duas tags metas aí. O que essas tags metas fazem? Vamos ver o que elas fazem, né? Ó, o chasset eu já vi, né? Que especifica a codificação dos caracteres de um documento HTML e permite que o navegador interprete a situação dos documentos corretamente. Então, o padrão HTML5 recomenda a utilização do conjunto de caracteres UTF-8, que cobre quase todos os caracteres e símbolos do mundo. Então, já está aí o meta chasset UTF-8 que a gente já usou aí, e ele botou para mim. E o que faz essa tag meta http-equiv x-a compatible content e é igual a edge. Isso aí, gente, é para permitir uma compatibilidade com o Internet Explorer, tá? Essa tag ela é exclusiva para o Internet Explorer, introduzida a partir do Internet Explorer 8. E configura a página para ser renderizada como em outra versão do Internet Explorer, tá? É como uma versão do Internet Explorer mais recente. Então, ele faz a página ser interpretada como a versão mais antiga do Internet Explorer. E o site pode falhar. Então, ao usar essa tag x-a-compatible com valor IE igual a edge, ele vai forçar o navegador a renderizar a página, ou seja, para mostrar os caracteres HTML com a versão mais recente do Internet Explorer. Certo? É só para fazer compatibilidade com o Internet Explorer. Que o Internet Explorer, viu, gente? Ele foi um calcanhar de Aquiles da web. Trouxe muito problema para a web. Muito mesmo. E por que ele tá tão assim colocado em ênfase? Porque chegou num ponto, bem antigamente, que 95% dos navegadores eram usados pelo Internet Explorer.
E ele fugia muitas coisas do padrão HTML. Certo? Hoje em dia, como a gente já viu no slide anterior, o navegador mais utilizado no mundo hoje é o Chrome, que é do Google, né? E temos a tag viewport, né? Aliás, a tag meta do atributo viewport. Tá aqui, ó. Meta do atributo viewport. O que é que ele faz? O viewport, gente, é a área visível do usuário de uma página web. Ele varia com o tipo de dispositivo. Ele será menor em um celular do que em uma tela de computador. Então, ele dá ao navegador instruções de como controlar as dimensões e o dimensionamento da página. Tá? O Width Device Width configura a largura de página para seguir a largura da tela do dispositivo. E Initial Scale 1.0 configura o nível de zoom inicial. Certo? Aí eu boto aqui para você ver a diferença de uma página com viewport e sem viewport. Tá? Sem o viewport, o texto fica desse jeito aqui, ó. A imagem é pequenininha e o texto não se adapta à tela do celular. Mas se eu botar essa tag meta com viewport, ele vai se adaptar a toda a tela do celular, certo? Mostrando melhor. Mas eu não tenho que me preocupar com esse tipo de coisa, porque o Emmet já coloca para mim, certo? Tá ok? Você viu que eu dei exclamação Enter e ele já completou tudinho para mim. Já colocou isso tudo para mim. Tá ok? Então, eu boto exclamação aqui, vou fazer de novo. Ctrl A, selecionar tudo, apaguei, exclamação, Enter. Então, ele já colocou tudinho para mim. O lang aqui, eu boto em PTBR. O documento, eu botei o title, né? Botei minha página 2. E aqui eu já posso botar o texto que eu quero na minha página, certo? Vou abrir esse teste 2 aqui, HTML. E tá aqui, ó. Minha página 2 com acento direitinho, com todo o texto, com rede, com configurado para mostrar para celular direitinho, ou seja, com uma responsividade, certo? Professor, Oi. a questão da responsividade de uma página web é controlada só pelo HTML? É? Não. CSS também ajuda a controlar certas coisas. Eu estou mostrando só, estou só pincelando a coisa, tá? Estou só mostrando superficialmente. Tá ok? Não sei se ajudei a esclarecer a sua dúvida aí. Mas a responsabilidade você é um combo, tanto com HTML quanto CSS. Tá? Algumas coisas, por exemplo, principalmente posicionamento de elementos HTML, eu vou fazer com posicionamento de elementos dentro da minha página web, eu vou fazer com CSS. Aí esse posicionamento aí, dependendo de como eu vou fazer, vai precisar de uma responsividade e eu vou ter que tratar isso no CSS. Entendi. Deu para entender aí? E aí, gente? Olha, tem mais tags para mostrar, tá? Eu tô parando por aqui porque só tô iniciando a conversa. Mas algumas tags mais básicas para mostrar, por exemplo, tag que eu ainda não mostrei, a tag, por exemplo, table, ainda não mostrei, vou mostrar na próxima aula. Então é importante mostrar esse tipo de tag, certo? Vou mostrar na próxima aula. Mas vou parar por aqui, que já tem muito conteúdo, tá certo? Tudo bem até aí, gente? Beleza? Então, vou fazer a chamada, vou parar a gravação aqui agora